Olá pessoal do Código Aberto, um prazer estar falando com vocês hoje. Sou o Jonatas Ferreira, estive no programa durante o ano de 2005 e durante o ano de 2006. Foi a primeira fase, a primeira edição do programa, num tempo que fazíamos as coisas de maneira muito missionária, com bastante sacrifício. E graças a Deus o programa se desenvolveu, cresceu e hoje já está aí com um novo apresentador. Daniel Lidick, sucesso para você. Acredito que você fará um excelente trabalho. Deus te abençoe, te ilumine e que você seja o link da juventude com a TV Novo Tempo daqui para frente. Um grande abraço, desejamos todo sucesso. Oi, eu sou a Larissa Prois e eu tive o privilégio de conduzir o Código Aberto por 2 anos e meio. E para mim foi uma honra poder entrar aí na sua casa durante todo esse tempo, uma vez por semana, para a gente conversar de Deus e da Bíblia. E durante essa época eu digo a vocês que foi a época de maior crescimento espiritual na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jesus da Bíblia e me apaixonar por ele. E eu desejo a você, Daniel Lidick, que assume o Código Aberto agora, que você se permita ser usado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza de que se você deixar ele te usar, você vai poder impactar muita gente. Eu sinto muita saudade da época do Código Aberto, guardo com carinho as lembranças dessa época, as pessoas que participaram e fizeram esse programa junto comigo. Tenho saudade de você aí também, quando a gente vai na igreja, a gente recebe o carinho, isso é tão gostoso, receber o carinho de vocês. E a gente está nas mãos de Deus, porque os nossos planos não são os planos de Deus, mas Ele sabe a hora certa e o jeito certo de fazer as coisas. Um beijo no coração de quem está assistindo. Daniel, que Deus te abençoe. Direitinho aí no Código Aberto, hein? Olá, depois do Jonatas, da Larissa, em 2008 e 2009 eu apresentei o Código Aberto. E foi uma experiência muito especial. Conheci vários amigos, fiz vários amigos, mas acima de tudo, juntos estudamos e aprendemos muito sobre a Palavra de Deus. Depois, o Fábio continuou esse ministério, esse programa, e agora, o Daniel Lidick, pastor, músico, cantor, vem para somar esta equipe e continuar essa trajetória, falando sobre a Palavra de Deus, de um jeito jovem, entre amigos. Esse é o Código Aberto. Seja bem-vindo, Daniel. Que Deus te abençoe. E você que já gosta desse programa, continue apoiando, assistindo e, acima de tudo, sendo abençoado por Deus. Olá! Hoje eu quero abrir a minha casa para você. Eu sou o pastor Fábio e por quase 1 ano e meio você abria a sua casa para a Rede Novo Tempo, para o Código Aberto. Obrigado pelo seu carinho. Mas hoje eu abro a minha casa e meu coração para você, porque eu quero dividir com você alguns momentos especiais que eu vivi aqui no Código Aberto. Eu lembro da primeira temporada, era a primeira experiência que eu tinha gravando um programa, vários dias longe da minha família, da minha esposa, e o Código Aberto fez uma surpresa muito agradável. Eles levaram a Carol para eu ver, a minha esposa. Foi muito especial para mim aquele dia. O programa que a gente gravou, um especial de Ano Novo, a gente ouviu um testemunho lindo da Gláucia e do Luiz Henrique. Como aquele testemunho me mostrou o amor de Deus, como ele revelou o amor de Deus para mim. Foi muito importante aquele dia. Essa mudança que a gente teve de cenário, uma mudança de formato, você sabe que tudo isso foi pensando em você. E eu aprendi muito com isso. Que período importante que eu vivi aqui no Código Aberto, período de ensinamento. E eu agradeço a Rede Novo Tempo por isso. Eu quero agradecer a Rede Novo Tempo em 2 pessoas muito especiais. A Celinha e a Jaque, que foram as produtoras que estiveram comigo em todo esse tempo aí. Obrigado, queridas. Eu amo vocês e foi muito bom gravar esse programa com vocês também. Mas eu quero apresentar para você hoje o novo apresentador do Código Aberto. Eu não vou continuar mais apresentando o programa porque eu vou me dedicar um pouquinho mais às minhas atividades aqui em Brasília. A partir de agora, quem vai apresentar o Código Aberto é o pastor Daniel Lidick. E eu preciso te falar que ele é um cara sensacional, ele tem muito para te ensinar. Então fica ligado aqui na Rede Novo Tempo, fica ligado com o pastor Daniel Lidick aqui no Código Aberto, que Deus te abençoe. Daniel, agora é com você, meu irmão. Depois de 6 anos de história, começa mais uma temporada do Código Aberto. Todos esses apresentadores que você viu aqui fizeram parte dessa história e cada um deles foi construindo um tijolinho que construiu tudo isso aqui. Todo esse programa que você tem assistido na sua casa, tem assistido pela internet e com certeza tem ajudado na sua vida, no seu crescimento espiritual. Talvez você esteja ligando a televisão agora e dizendo: o que esse rapaz está fazendo aí?
Graças a Deus, Deus nos deu o privilégio, me deu o privilégio de apresentar esse programa depois de uma sucessão quase que imperial de apresentadores tão bons, tão espirituais, tão talentosos. Estamos agora à frente desse programa. E eu quero que você apoie, que durante os dias que vamos estudar a Palavra de Deus, você se aproxime do Senhor, que você viva em intimidade com Deus e que a Palavra de Deus seja o nosso guia a cada momento. Estamos começando uma nova temporada, a 4ª temporada desse ano de 2011. E durante essa temporada, desses 3 meses, nós vamos estudar o livro de Gálatas. E para estudar esse livro tão importante, eu tenho aqui alguns convidados especiais que vão estar aqui com a gente, abrindo a Palavra de Deus, estudando juntos, fazendo perguntas e também buscando entender através da oração, através do poder de Deus. Eu queria conhecer vocês então um pouquinho mais. Vocês podem falar o nome de vocês, de onde vocês são e em que vocês trabalham? Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui. Eu me chamo Fábio de Oliveira Fernandes. Eu trabalho aqui na Novo Tempo mesmo, eu trabalho com edição de vídeo. Tá? Moro aqui mesmo, em Jacareí. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para meus pais. Por favor, pode mandar meus um pais abraço. Que Eles vão cobrar, viu? Vão cobrar, eu sei. Bom, seu Wagner do Nonadir, um grande abraço. Estou com muita saudade de vocês e principalmente mais uma coisa que eu esqueci de falar, sou casado. Minha esposa também deve estar assistindo. Ellen, um grande beijo, te amo. Que bonito, declaração de amor. Você pode mandar beijos também para quem você quiser, tá? Então beleza. Eu sou a Charline Rodrigues, trabalho aqui na TV Novo Tempo também como assistente de produção. Ajudo aí em alguns VTs que vocês assistem aí no comercial da programação. E também sou assistente, como já falei. E quero mandar um beijo aí então também para os meus pais, a dona Nilda e o seu João, lá em Araçoiaba da Serra, cidadezinha no interior de São Paulo. Um abraço para todos os meus amigos de lá. E Daniel, é um prazer estar aqui, ainda mais inaugurando essa nova temporada, Legal, né? É uma muito honra mesmo. Eu só esqueci de citar que eu sou assim, eu vejo o Código Aberto, acho que mais ou menos desde do Delmar, mais ou menos. Então é uma honra estar aqui participando também. Legal. Eu também estou acompanhando aí desde a época da Larissa, um pouquinho depois aí, Foi a que já segunda tinha começado apresentadora aí. isso. Legal. E você, senhor Cândido, fale seu nome pra gente. Eu sou o Cândido Gomes, eu moro em Brasília, sou pastor assistente lá da Igreja Central de Brasília. Quero mandar um abraço para minha igreja e já aproveitar aqui os abraços, o momento do abraço, mandar um abraço para minha família que está lá no Maranhão, meus pais, meus irmãos, e também mandar um abraço para minha família lá de Brasília, que é o pastor Sandro, Elmara, o Kenny, o Kevin e toda a juventude lá de Brasília. O pastor Daniel Littke, eu posso falar já alguma coisa? Não? Pode, fica à vontade, o programa é seu também. A gente é amigo desde a época do colégio. Então é um privilégio estar aqui. E eu vi vocês comentando sobre desde quando assistem o Código Aberto. Eu assisti desde o primeiro programa, né? Com o pastor Jonatas. E tem uma coisa legal, que todos os apresentadores que passaram pelo programa são meus amigos. Então eu sempre me sinto à vontade. Já participei na época do Delmar, aqui no programa, em outro cenário, em outro formato. Mas é um privilégio estar aqui com vocês. Muito legal. Aproveitando que é a primeira vez que a gente está aqui, alguém pode perguntar também quem eu sou, de onde eu estou vindo? Eu podia... Tá. E você? E eu? Eu já tive algum DVD, algum negócio por aí. Olha só, a gente andou cantando por aí. Mas então, o pessoal que está em casa, que talvez ligou a televisão agora, meu nome é Daniel, eu sou pastor universitário lá na Faculdade Adventista da Bahia. E agora estamos aqui no Código Aberto, a gente com certeza vai desenvolver nossa amizade, vamos estudar bastante, vamos estar aí próximo do Senhor. Casado, solteiro? Casado, mandar um abraço então, aproveitando. Sou casado com a Marla, minha esposa, que está na Bahia, trabalha lá comigo também. Os meus pais estão no Rio Grande do Sul, cada um numa ponta, né? Todo mundo distante. Mas um abraço para vocês, eu amo vocês. E vamos então começar com uma oração. A gente vai estudar o livro de Gálatas, é um livro muito importante. E a gente precisa orar para a gente pedir iluminação para que a gente possa entender. Não é apenas abrir a Bíblia não, a gente tem que realmente pedir que o Espírito Santo nos dirija, nos encaminhe aos textos para que a gente realmente possa compreender aquilo que a gente vai estudar. Você, Cândido, pode fazer uma oração para a gente? Claro. Vamos orar. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, nós estamos felizes, Senhor, por esse momento agradável, por amigos especiais ao nosso redor, pelo privilégio de nos aproximarmos de Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito dê clareza à nossa mente e coloque em nosso coração o desejo de Te amar e de viver as verdades desse santo livro. Protege e guarda o Daniel na condução desse programa e que este canal, esse programa continue sendo uma bênção para muitas pessoas em qualquer canto que estiverem. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vocês são jovens, são todos novos aí,
Vocês já receberam alguma carta? Vocês ainda pegaram o tempo da carta, de receber carta de namorado, de esposa? Já? Eu peguei na época que eu estava no colégio, estava lá no internato adventista, né? No IASP, a gente sempre se correspondia. Antigamente tinha uma revista, né, eu acho que era Super Amigo. Que no final tinha uma parte que você respondeu. Isso, essa parte. Era aquela isso, mocidade, não? Não, eu não peguei a parte da mocidade, mas... antes. E a gente, era legal porque a gente conhecia gente de toda a parte do Brasil. Né? Legal. Tem uma coisa, a gente recebe e-mail das pessoas, né? Um tweet, um scrap, o que seja, mas eu acho que a carta tinha uma coisa tão pessoal, né? A pessoa escreveu com a própria mão. E a gente vai estudar a partir dessa temporada, a 4ª temporada de 2011, então uma carta especial que Paulo escreveu para pessoas que eram seus filhos na fé, poderíamos dizer assim. Os Gálatas, eles moravam na Galácia, hoje seria mais ou menos ali na Turquia, certo? Na Ásia Menor. Cartas podem ser cartas de amor, pode ser uma carta de amizade, mas pode ser também uma carta de correção, uma carta para instruir, para aconselhar. E essa carta escrita aos Gálatas, muita gente não compreende porque é uma carta bem dura, é uma carta severa, e Paulo está tentando corrigir um problema que existia ali, certo? Mas para a gente começar a estudar a carta sobre os Gálatas, a gente precisa começar um pouquinho quem que era Paulo. Na verdade, nem era Paulo, era Saulo. E eu queria perguntar para vocês, existem 2 momentos em que Saulo ele surge na história da Bíblia. A gente nunca ouviu falar sobre Saulo, Jesus vai para o céu, os discípulos começam a pregar o evangelho, daqui a pouco aparece um camarada chamado Saulo. Quais são os 2 textos que, pela primeira vez, Saulo aparece na Bíblia? Charlene, você pode falar qual que é o primeiro? O primeiro texto ele se encontra aqui em Atos 8:58. Perdão, 7:58, capítulo 7 de Atos, versículo 58, que diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. No caso, Estevão, né? As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí, ele aparece a primeira vez. Ele aparece segurando as vestes de alguém que estava sendo morto. Quem era esse Estevão? Estevão, ele estava sendo acusado, né, de estar contra a lei de Moisés, a lei do templo, a lei de Deus. Ele era um cristão, certo? Isso, acusado pelos fariseus. Na verdade, nas discussões com Estevão, eles não resistiam à sabedoria de Estevão e subornaram alguns homens para fazer esse burburinho de que ele estava contra o decreto de Moisés, as leis e ao templo, né, blasfemando. E Estevão era um dos diáconos, né, escolhidos pela igreja cristã primitiva, e então ele é o primeiro mártir, a primeira pessoa a ser morta por Jesus. Saulo aparece ali. A segunda aparição, então, está... Qual que é o texto que está a segunda aparição? Eu acredito que seja aqui no 8:1-5. Sim, pode ler para a gente. Tá. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa de sua morte. Porém, Saulo se esforça para acabar com a igreja, ele ia de casa em casa arrastando homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Quer dizer, então, que Saulo começou apenas segurando as roupas enquanto matavam Estevão e depois ele partiu realmente para a perseguição. A gente vai assistir agora um vídeo feito pelo Manassés Queiroz que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o contexto dessa história. Vamos assistir? Olá, meu nome é Manassés Queiroz. Nós estamos começando um novo trimestre, uma lição linda nos aguarda, mas essa semana temos essa lição aqui, o título é Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, por que ele seria um apóstolo? Jesus não escolheu 12 apóstolos? E apóstolo dos gentios. Que história é essa? Como é que isso fica? Bom, voltando um pouquinho atrás, a gente vai ver o seguinte. A igreja de Deus estava numa transição do judaísmo para o cristianismo. O judaísmo vivia todas aquelas festas que anunciavam o Messias. O Messias veio. Aqueles anúncios não eram mais necessários, porque aquilo que eles anunciavam já havia acontecido, mas eles deviam acreditar neste Messias. Mas como acreditar no Messias tão simples, tão humilde, que estava entre o povo, né, peregrino ali, não tinha nem onde morar, demonstrava tanta simplicidade? Como crer no Messias como esse? Os orgulhosos judeus ficavam constrangidos e rejeitaram a Jesus Cristo.
Obrigado, Manassés, pela sua contribuição. Realmente, essa foi uma fase muito difícil, uma fase de transição na igreja cristã. Eu quero dizer para você que quer continuar assistindo a esse vídeo, você pode entrar lá no nosso blog, está aparecendo agora na tela. Você pode entrar, ver todo esse vídeo, também como os outros vídeos dos outros pastores que foram apresentados nas outras edições, nas outras temporadas, certo? Eu quero dizer uma coisa para você. A partir de agora, nós teremos, em todos os programas, nós teremos um enigma, um código para você desvendar, um código para você abrir. Vai funcionar assim. Eu vou dar o código para você. Durante o programa, você entra lá no Twitter e twitta, então, para Código Aberto NT. E você, então, vai dar a resposta, vai dar a explicação. E aí, então, depois do final do programa, vamos dar a resposta aqui para você. E todos aqueles que acertaram vão concorrer a um presente. Cada programa a gente vai ter um programa diferente, um presente diferente. O pessoal da edição escolheu agora para esse programa de hoje. Nós temos, então, a lição dos jovens, o nosso guia de estudo, um presente ótimo, está num horário bom, que a gente está começando a nova temporada. E nós temos então também o DVD, olha, não fui eu que escolhi, viu? Mas é bom, né? Não posso falar muita coisa, mas o DVD Salmos, você que não tem, você pode ganhar hoje, então, a lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudo jovem e também o DVD Salmos. Então, você vai ganhar, então, se você participar e twittar pra gente, tá bom? A partir de agora, eu vou dar o código, qual que é, e você vai prestar atenção. Se tiver uma caneta, um papel, anota aí. É um pouquinho confuso, palavras parecidas, mas você vai ter que me dizer o que é. Contra o caminho, no caminho, novo caminho. Tá fácil, né, Cândido? Eu tenho uma ideia, mas vamos esperar a opinião do pessoal para a gente ter certeza. Então eu quero assim a explicação certinho, que momento é esse, e tem 3 vezes a palavra caminho, cada uma representa o quê? Então você só vai twittar para a gente aí, então, contra o caminho, no caminho, novo caminho. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas no próximo bloco a gente vai voltar comentando um pouquinho sobre Saulo, sobre essa ferocidade, sobre esse jeito dele de perseguir os cristãos, e a Bíblia chega a compará-lo com um animal. A gente volta depois do intervalo para saber que animal é esse. Espero você. Código Aberto está de volta. Esta é a 4ª temporada de 2011. Nesta temporada, estamos estudando sobre os Gálatas, um pequeno livro que o apóstolo São Paulo escreveu para essa cidade onde viviam então os Gálatas, uma cidade chamada Galácia, onde fica hoje atualmente a Turquia. Eu quero lembrar você que todo o programa nós vamos ter um código, um enigma para você desvendar. E o enigma de hoje, a gente já passou para você, mas eu vou relembrar você. Diz o seguinte: contra o caminho, no caminho, novo caminho. Tweet pra gente, Código Aberto NT, dê a resposta. Que 3 caminhos são esses? Esse primeiro caminho, esse segundo, esse terceiro, o que eles representam? E você então vai concorrer aos prêmios de hoje, que são o Guia de Estudos Jovem e também o DVD Salmos mais CD, que você realmente precisa ouvir, certo aí? No assunto de hoje estamos falando sobre Paulo, apóstolo dos gentios. E a gente viu que antes ele era chamado Saulo, era um perseguidor dos cristãos, e ele era um homem bem feroz aí, certo? A gente vê aqui, tem um texto que você leu, Atos capítulo 8, versículo 3, tem uma palavrinha, Charline, é uma palavrinha que demonstra essa ferocidade dele. Que palavrinha que é? Aqui no versículo 3 diz que Paulo devastava a igreja. É uma palavra forte, devastava, sim. E essa palavra, ela também aparece num outro salmo. Alguém, no guia de estudo a gente estava falando também, aparece num outro salmo e ele está ligado a um animal. Então, a atitude de Saulo, antes... Podia ser brutal, né? Era brutal. Cândido, que animal que era esse? Que verso é esse? Que salmo é esse que fala sobre isso aí? Daniel, está aqui no Salmo número 80, o verso 13. Já vou entregar aqui no início do verso. O verso fala assim: o javali da selva a devasta. Olha só. Então, você que está em casa, você já viu um javali brigando? Dá uma olhadinha nesse vídeo e vê o que Paulo fazia. A briga ali, você vê o barulho que eles fazem. A Bíblia usa a mesma palavra para dizer que Saulo era como um javali, sabe, brigando. Então,
Como será que era que ele fazia lá? Ele entrava nas casas, como é que vocês acham que era o trabalho de Paulo? Uma coisa a gente sabia, era brutal, era como um javali. Como era esse trabalho dele de perseguir os cristãos? Como é que era isso? Bom, pelo que a gente lê no nosso guia principal, a Bíblia, a gente vê que Saulo ele entrava realmente, como você disse, entrava nas casas procurando as pessoas que acreditavam na verdade que ele não acreditava na época, e realmente levava ele e jogava na prisão. Essa era a forma que ele fazia. Então era devastador mesmo a forma que ele entrava. E por que Saulo odiava tantos cristãos? Olha, Daniel, o Saulo ele era membro de uma ala muito rigorosa do povo de Deus, aqueles que não só estudavam, mas observavam o cumprimento da lei, aqueles que viam o valor dos ritos e ainda estavam à espera de um Messias, mas um Messias diferente, muito diferente do que Jesus foi no meio deles. Então, aqueles que proclamavam a verdade, esse caminho de um Messias diferente, vindo de uma família que não era nobre, um Messias que não era esperado, não foi aguardado, não foi aplaudido, Saulo buscava conter, eliminar a semente desse evangelho diferente. E agora a gente vê então o maior dos milagres, algo impossível aos nossos olhos, um perseguidor, ele se torna cristão e um dos maiores pregadores que a igreja cristã já teve. Como é que aconteceu esse processo de mudança? Um homem que achava que o cristianismo era uma coisa maléfica, que ia corromper a sociedade, que tinha princípios deturpados, que não acreditava mais na lei cerimonial, agora se converte ao cristianismo. Como aconteceu isso? Vou falar de novo aqui. Olha só, é interessante, a gente tem que parar para pensar uma coisa assim. A gente começa agora uma temporada falando de uma carta escrita para uma igreja cristã, e de repente a gente introduz esse tema falando do seu autor e um passado tão complicado assim, né? Aquele que perseguia os cristãos agora é aquele que envia cartas de orientação, cartas de amor, mas a sua mudança, porque conversão é isso, é uma mudança drástica que acontece no caminho da gente. Paulo, a Bíblia diz em Atos 9, ele estava a caminho de Damasco. Ele levava cartas para fazer o que um javali faz na floresta, ele ia devastar aquela igreja que se formava, aquele grupo de cristãos, e nesse caminho ele é surpreendido com o que a Bíblia diz, a voz do próprio Jesus interrompe a sua viagem, ele cai do cavalo e ele passa a descobrir um novo destino. E essa voz disse o quê? Alguém pode ler para a gente o que essa voz disse? As palavras ali de Jesus, as palavras de Deus ali para Saulo? Está aqui em Atos 9:5, né? 9:5 não, perdão. 9:5. Primeiro Saulo pergunta, né? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, e aí ele ouve a voz de Deus, passa 3 dias no escuro, depois Deus manda uma mensagem, Deus mandou um sonho para alguém, para ir ao encontro de Saulo, que agora estava virando Paulo. Quem foi essa pessoa? Foi Ananias, né? E aí, será que ele encarou bem isso e lá atrás do perseguidor? É interessante essa parte, porque Ananias ele fica preocupado, assim, mas Senhor, eu ouvi dizer que ele persegue os cristãos, né? Então, quer dizer, quem era Saulo para ser transformado em Paulo, num apóstolo? Ele era uma pessoa horrível para acontecer isso. Algumas pessoas abominaram isso. Quer dizer, Deus parece que procura o pior caso assim para mostrar o tamanho da graça dele. E ninguém melhor do que Paulo, porque ele estava do lado de lá. Ele era uma pessoa que vivia sobre a lei, sobre a maldição, no caso, né? Então ele repreendia com amor, porque ele sabia o terreno perigoso. Ninguém melhor do que ele. E ele se sentia muito indigno, né, pelo passado dele. Pois é, e agora então Ananias chega lá, coloca as mãos sobre Paulo, ele começa agora a enxergar, né, a Bíblia diz como se escamas tivessem caído dos olhos dele, e então Paulo é batizado. Conversão, que coisa especial. A gente vai para o nosso giro universitário e a gente vai ver um pouquinho os jovens falando o que significa a conversão, essa mudança para eles. Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Como você descreveria sua própria conversão pessoal a Cristo? Nós imaginamos que o processo de conversão poderia ser como
uma varinha mágica, que você só acenasse e o processo de conversão aconteceria e Cristo passaria a agir na sua vida. Tem que estar sempre ligado, você tem que estar sempre antenado no que está acontecendo ao seu redor e muito com Cristo, assim. Ele tem que ser seu melhor amigo. E é assim que eu vejo a minha conversão. Eu aprendi um novo estilo, um novo jeito de estar mais perto de Deus e agora eu estou sentindo uma conversão diferente. Estou sentindo que agora eu sou mais próxima de Deus e está sendo muito gostoso. Eu descreveria a minha conversão a Cristo em várias maneiras. Pelos momentos da minha vida, etapas que a gente vai passando. A primeira foi quando eu entreguei a minha vida a Cristo aos 8 anos de idade. Coisas que a gente faz, ver alguns filmes, ficar muito tempo na internet. Agora eu estou lendo mais livros que falem sobre Deus, também a Bíblia, a minha lição. E está sendo muito mais gostoso agora, que todo mundo possa experimentar também isso. E também alguns momentos que às vezes você acaba meio se afastando de Deus, você fica um pouco longe, distante, e acontece fatos que Deus coloca para você, para provar que você tem que se converter a Ele, que você tem que saber que Deus é um Deus que está sempre ao seu lado e que tudo que Ele mostra na palavra é verdadeiro. Eu sentia que Deus me chamava porque eu precisava ter uma comunhão mais com Ele para poder conversar mais com as pessoas. Então, a partir desse momento, eu percebi que a comunhão, a conversão com Deus tinha que ser diariamente, em todos os sentidos da vida. Eu descreveria minha conversão para Cristo foi até mais fácil por um lado, porque eu nasci na igreja, então não foi assim, não tive esse momento dessa primeira paixão que todo mundo que não é da igreja tem. Mas eu tive aquele momento que eu tive que decidir, assim, que eu já não era mais tão novo, que eu já tinha mais noção das coisas. Então, teve alguns momentos que as situações me proporcionaram essa conversão. Esse momento que eu tive um pouco longe, um pouco distante de Deus e tive um momento que Ele mostrou para mim que eu devo crer nele. Acredito que a conversão é um processo contínuo, a santificação é um processo contínuo, a gente está nesse caminho. Eu sinto que Deus tem trabalhado em minha vida, assim como na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente tem buscado muito isso. Mesmo com muita dúvida, eu acabei orando bastante e acabei tendo as respostas que eu precisava e julguei, ao meu ver, que eu estava no lugar certo e continuo nesse pensamento até hoje. A minha conversão para mim significou muitas mudanças, um processo de mudança, de transformações, mas acima de tudo a certeza de que Cristo veio para me salvar. Então para mim hoje significa a certeza da salvação. Obrigado ao pessoal aí do IASP. Você pode acompanhar na sua tela, então, o site para você entrar em contato com as faculdades aí que estão disponíveis ali no IASP, o NASP Campus 3, né? Campus Hortolândia. A gente viu aqui que a conversão ela pode ser momentânea, pode ser um ato, alguma coisa que acontece repentina, como o Paulo, mas pode ser uma coisa que ela é paulatina, ela vai aos pouquinhos, a gente vai sendo incomodado. A gente até percebe na lição, falando que Paulo tinha sido incomodado aos pouquinhos por Deus, não é verdade? O Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele, né? E até comentado assim, você vai mesmo resistir aos aguilhões, né? Quer dizer, o Espírito Santo já estava cutucando Era uma Paulo. vara de cutucar para o boi ali, Exatamente. né? Deus estava cutucando já, talvez a gente não sabe como. Então ele teve que literalmente cair do cavalo. E a palavra conversão, ela é isso mesmo. Você está aqui seguindo esse caminho e você vira. Você faz o sentido contrário do caminho que você estava andando. Então, todas as coisas que fazem sentido aqui, elas perdem o sentido, porque você volta. É um processo de... A gente está indo contra Deus e volta agora para Ele. Um novo caminho. Exatamente. Tá aí uma dica aí para o código, aí você que está anotando o código aí para você descobrir, desvendar, tuita para a gente aí o código. E para a gente finalizar esse bloco, essa conversão, essa mudança de pensamento de Paulo fez com que ele mudasse 3 coisas, ele começasse a enxergar 3 coisas diferentes. Isso aí está lá no guia de estudos jovem. Alguém pode falar para a gente quais são as 3 coisas que ele passou a enxergar agora? Bom, essas 3 coisas são as seguintes. Saulo, no caso de Paulo, né, ele percebeu que o Messias já havia vindo, ele achava que já havia vindo. A segunda coisa seria, ele estava sendo chamado para ser embaixador de Cristo, em vez de ser o perseguidor, né, dos cristãos. E a terceira coisa seria que Israel literal não tinha direito exclusivo sobre a mensagem do Evangelho.
Muito legal isso aí, porque realmente Saulo, ele achava que a mensagem da salvação era apenas para os judeus, era exclusivamente. E agora então, depois de toda essa reviravolta, essa conversão, agora Saulo se torna Paulo e de perseguidor se torna o grande proclamador da mensagem, do evangelho de salvação a todas as nações. E o que será que isso ocasionou com a igreja, que ainda tinha uma visão de que a mensagem era só para ser pregada para os judeus? Eu espero você no próximo bloco, quando a gente vai continuar vendo as reações da igreja cristã que ainda achava que a mensagem de salvação ainda era para ser pregada apenas para os judeus. Eu espero você, não sai daí. E para você que quer saber mais sobre o tema estudado no programa de hoje, a dica cult do Código Aberto é Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, um livro de Ellen White que vai lhe informar sobre a trajetória histórica desse apóstolo que um dia foi perseguidor da igreja. A conversão, as cartas que ele escreveu a diversas igrejas de sua época, a oposição que ele enfrentou, as perseguições, tudo aqui, de uma maneira clara e de fácil leitura. Para mais informações, e se você se interessou por esse assunto, acesse o blog do Código, www.novotempo.com/código aberto. Nós nos vemos na próxima Dica Cult. Código Aberto está de volta, esse já é o nosso terceiro bloco. A gente ainda tem muito assunto para conversar. Eu queria logo apresentar para você então aqui esse guia de estudos, a Bíblia Ensina para Jovens. Você só mandar um e-mail para a gente, está aparecendo na sua tela agora, e você então vai receber esse guia de estudos inteiramente grátis aí na sua casa. Antes da gente terminar o assunto aqui, eu queria dizer ainda do nosso código. Você que tuitou para a gente, aí o código que a gente tinha no dia de hoje. Contra o caminho, no caminho, novo caminho. Vou perguntar aqui para os meus convidados se vocês chegaram num consenso já do que seria então o nosso enigma, o nosso código de hoje. O que seria aí? Contra o caminho. O Cândido disse aqui pra mim que sabe. Que caminho é esse? Mas não vou falar ainda, porque senão quebra, né? Ah, você quer que outra pessoa erre para depois você passar como... Já tá aqui. Tá, ok. Aqui. Contra o caminho. Que caminho seria esse? Contra o caminho. No caminho, novo caminho. É uma dica fácil. Agora, é tudo um momento só ali aconteceu isso. Vamos lá. Bom, a gente vê, pelo menos o que a gente está estudando agora, é Paulo no caminho, indo para algum lugar. E durante esse período, nesse caminho, acontece algo com ele. Que muda ali, né? Que muda Uma ele. coisa interessante, pessoal que está em casa ali, você tem 2 segundos para twittar. 1, 2, acabou, encerrou. Na Bíblia, no início, não existia o nome cristianismo, né? Foi em Antioquia onde eles começaram a ser chamados de cristãos. Então, muitos chamavam os cristãos de o caminho, certo? Então, contra o caminho. Paulo era contra o cristianismo, que não tinha esse nome ainda, contra o caminho. E no caminho, indo contra o caminho, no caminho ele encontrou com Deus e teve um novo caminho, certo? Então aí, você que escreveu aí, explicando aí pra gente, você acertou e você vai concorrer então ao DVD Salmos e à lição de jovens. Então, fique ligado aí no Twitter que logo em alguns minutos a gente vai dar o vencedor aí dos nossos prêmios. Vamos para os assuntos? A gente tem que terminar aqui. A gente estava falando então de Paulo, ele se converte e agora vai pregar. Mas antes de pregar, eu queria fazer uma perguntinha. Qual foi a primeira igreja gentílica dos gentios? Antes, vamos saber o que é gentil. É uma pessoa bondosa? Bom, aí é que com tá. L, né? Então, aí é que gentil com O no final. Não tem nada a ver com a palavra gentil com L no final. Aham, embora pronuncie igual, né? Na verdade, o gentil que a gente vê no nosso guia de estudo seria aquela pessoa que não é um judeu. Então, qualquer pessoa que não é um judeu... Então, você que está em casa, você é judeu? Não, então você é gentil, certo? Então, existe essa coisa desse exclusivismo, né? Só os judeus e os gentios para lá. Mas agora a gente vê que uma igreja foi criada, certo? A primeira igreja gentílica. Onde foi essa igreja? Ela foi em Antioquia, que não era uma cidadezinha qualquer, não. Ela só perdia para Roma, então... Era uma cidade grande. O que tinha na cidade? 500 mil habitantes, né? 500 mil. Olha, era uma coisa... Então, após o apedrejamento de Estevão, os cristãos se viram forçados aí a se deslocar para algum lugar. Então, eles chegaram até Antioquia. E em Jerusalém, Barnabé ficou sabendo, a igreja de Jerusalém
falou a Barnabé, esse personagem da história também aí do cristianismo, que estava tendo muitas conversões em Antioquia. De gentios que não eram judeus. De gentios. E a será graça que podia, de Deus estava chegando até lá. Será que podiam outros que não eram judeus serem convertidos, né? Na e cabeça de aí- algumas pessoas não podia isso. Exato. E aí foi quando ele convidou Paulo para ir para lá também. E lá eles encontraram a graça de Deus, ficaram muito felizes e seguiram animando as pessoas ali a continuarem em meio às dificuldades. Então é esse momento que Paulo tem um contato com os gentios, né? Exato. Começa a pregar para eles. Mas, Cândido, qual que foi a reação da igreja ao ver que era composta esmagadoramente por judeus conversos, certo? Agora, vendo pessoas que não eram, não eram judeus se convertendo ao cristianismo. A reação da igreja foi boa com Paulo, com isso aí? Daniel, eu percebo assim claramente a condução de Deus na história da igreja. Sim. Paulo ele foi escolhido para pregar a esse grupo de pessoas não de maneira casual, não foi por acaso. Paulo ele tinha as qualidades necessárias, as habilidades necessárias para ser o porta-voz de Deus para essa comunidade gentílica. Eu vi até uma vez um autor dizendo assim que Paulo estava envolvido na morte de Estevão, mas a sua vida foi como que uma compensação pela morte de Estevão. Paulo fez o que talvez Estevão, um judeu, não conseguisse fazer. Mas Paulo foi lá e a mensagem ao chegar para os gentios, aquela grande cidade de Antioquia, onde havia uma concentração de povos, de diversas nacionalidades, Paulo, ele ao pregar e ao viver aquelas conversões ali, ele sofreu uma crítica, né? Porque na mentalidade das pessoas daquela época, os judeus, quando já enfrentavam o absurdo de aceitar Jesus como Messias, eles começaram a pensar assim, tudo bem, Jesus é o Messias, mas quem quiser se converter a esse cristianismo, a esse evangelho, deve ser primeiro um judeu. Então eles consideravam que o judaísmo era uma porta de entrada para o cristianismo. E o principal obstáculo que marcava isso daí era a circuncisão. Um ritual que marcava os homens como descendência de Abraão, e o fato de Paulo pregar que a circuncisão não era necessária, isso gerou uma séria discussão naquela época. E eu acredito também que nesse momento, aqui que o Cândido relatou, era um momento em que a igreja estava dando mais importância às regras do que o sentimento do coração. E Deus fala, circuncisão do coração. Ali está o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, né? Então, a igreja ainda, como era formada por judeus, estavam apegados aos rituais, que eram rituais para lembrar de Jesus Cristo. Jesus tinha vindo, essas leis cerimoniais não precisavam mais ter continuidade, né? Mas ainda houveram muitos problemas com Paulo nesse sentido aí. Mas o que a gente percebe é que, apesar de tanta oposição, Paulo ele continuou. Ele podia ter desistido, não podia? Ter dito, olha, se a igreja não quer mais, se os membros não querem, sabe, mesmo depois do concílio, onde foi legalizado que realmente os gentios conversos não precisavam se circuncidar, ainda havia oposição por parte dos membros da igreja. Paulo podia ter parado de pregar, disse assim, sabe, não querem não? Então, acabou, vou ficar sentado no meu canto. Ele poderia ter parado? Olha, eu até penso o seguinte, olha, se ele era tão, assim, ele tinha aquele amor profundo pelo antes, eu acredito que ele tinha esse amor profundo pelo depois também. Sim, eu acho que nem chegou a passar isso pela cabeça dele, desse negócio, não, eu vou desistir. Se ele estava com aquela gana, aquela vontade de pregar a palavra de Deus... O mesmo javali de antes, sim, volta agora com toda a força. Com toda a força, ele não ia parar. Daniel, tem uma coisa interessante, o Fábio, a Charlize aqui também. É interessante a gente começar esse estudo, essa série, vendo o autor. A gente vai ter uma sequência de estudos que vão falar sobre essa carta, qual era a mensagem que Paulo queria trazer para esses leitores. Mas vejam vocês que, no primeiro momento, aquele que era o perseguidor, aquele que defendia a fé judaica, os ritos judaicos, aquele que devastava essa crença que se alastrava, que era o cristianismo, ele já derruba um dos pilares, vamos colocar assim, do ritualismo judaico. Ele que mais se esforçava para defender a lei, ele já vai tirando a lei do lugar errado em que o povo judeu havia colocado. Vejam vocês, a gente tem uma ideia de que Paulo, ele inaugurou, né, a discussão sobre a graça. Ele fala de graça, e a gente é salvo pela fé, e a graça e tal. Mas veja que esse discurso ele soa mais forte ainda quando vem dos lábios de alguém que vivia a sua vida com base na lei.
Paulo sabia do que ele estava falando. E para ele enfrentar viver essa conversão genuína, ele tinha que ter motivos muito sólidos que satisfizessem o seu intelecto, sendo ele um homem muito culto. Gente, a gente está chegando já ao finalzinho da nossa conversa de hoje, mas ainda queria detalhar um ponto aqui. No nosso guia de estudo dos jovens, fala uma partezinha de alguns princípios para a nossa missão de ganhar pessoas. Paulo foi um homem que, depois de convertido, converteu muitas, assim, só no céu Paulo vai saber, e nós, quantas pessoas se converteram até hoje. Quantas pessoas lendo hoje a carta, então, tanto na vida dele como depois, através dos seus escritos, pessoas que se encontram com Deus. Nós temos várias e várias passagens lindas. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, quantas coisas lindas, pessoas que se converteram lendo Paulo também. E aqui no nosso guia de estudo ele destaca 3 pontos para a gente ganhar pessoas. Pessoas que não são do círculo daqueles que já conhecem a Deus, que já vivem com Deus. Podemos falar assim, dos judeus, que são os gentios, não conhecem a Deus, estão vivendo de maneira diferente. E esses 3 pontos ali, o primeiro deles é relacionamento, amizade. Qual que é a importância de você ter amizade para ganhar uma pessoa para Deus? Acho que é a identificação, né? Jesus mesmo, quando ele viveu aqui na Terra, ele se misturava no meio dos homens. Então você precisa estar perto, sentir o que a pessoa sente, abraçar, olhar nos olhos. Você precisa se relacionar antes de se achar superior, né? Eu conheço a Deus, eu sou melhor, eu cumpro a lei, né? Então você se relacionar com a pessoa primeiro. Certeza. Não foi por acaso que Deus escolheu uma pessoa como Paulo, um sujeito de dupla nacionalidade, um sujeito que entendia, era simpático às necessidades de diferentes nações. Ele mesmo, em algum outro trecho de suas cartas, diz: eu me fiz tudo para com todos, para que, se possível, ganhasse alguns. Paulo, ele buscava entender e se aproximar das pessoas onde elas estavam. A gente tem que estar em contato, né? A amizade. Exatamente. O segundo ponto é ser genuíno, ser verdadeiro. Isso é uma coisa muito importante. E para finalizar, o terceiro ponto, dar prioridade às necessidades dos outros. O Código Aberto fica por aqui. Na sequência, você ouve uma música especial cantada pelo Cândido. Quer ouvir essa música e você renove a sua entrega a Deus. E a gente se vê no próximo Código Aberto. Um abraço. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder pra andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que
preteres para ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti.